Shabbat Shalom, boa tarde. Estamos no 7º dia da semana, portanto estamos no dia sagrado do Shabbat. E nós estamos aqui no nosso 7º dia, que corresponde à nossa 7ª Aliyá, mais um Mafitir, que é a leitura final da Parashá semanal. Então hoje nós vamos concluir a nossa Parashá semanal de número 35, a 35ª Parashá desse novo ciclo, que estamos aí do ano 5781. E a nossa Parashá dessa semana, que se encerra hoje, é Nassô, que significa levante, e nós estaremos então concluindo a nossa Parashá hoje. Baruch Hashem por isso. Hoje nós estamos no dia 22 de maio do ano 2021 e pelo nosso calendário judaico nós estamos no dia 11 de Sivan do ano 5781. Hoje nós estamos no dia 246 deste ano e, portanto, a nossa gota de sabedoria do nosso Rebbe, o Menachem Mendel, o tzadik da nossa geração, temos hoje esse aprendizado de número 246. Baruch Hashem, estamos aí com o Luiz Ribeiro e o Vinícius, né? Luiz Ribeiro lá de Itaquera, Grande São Paulo, e Vinícius lá de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, né? Baruch Hashem, graças por esse momento em que nós estamos aí com a tarde com a Torá e louvamos a Hashem por podermos chegar nesse dia sagrado do Shabbat, onde nós vamos concluir a nossa Parashá semanal. A gota de sabedoria do nosso Rebbe, Menachem Mendel, de número 246, nos diz para nós nessa tarde. Inês Martins, Baruch Hashem, aqui de Pirajuí, a Nai Bauer, do Rio de Janeiro, Shabbat Shalom para vocês, família, com as bênçãos divinas. Então, o nosso Rebbe nos fala sobre atos de beleza, e nessa gota de sabedoria de hoje, nesse ensinamento de hoje, o Rebbe diz assim para nós: há um tipo de compaixão que alimenta o ego, e há outro tipo que o torna humilde. A compaixão que alimenta o ego é um sentimento de piedade por aqueles que estão abaixo de você. A compaixão que traz humildade nasce de um entendimento mais profundo da ordem das coisas. Quando compreende que seu semelhante está sofrendo para que você possa ter o privilégio de ajudá-lo, então você é verdadeiramente humilde. Baruch Hashem, o nosso Rebbe está nos ensinando aqui de que quando a pessoa ela se coloca numa situação de ajudar uma pessoa necessitada por simples piedade, então na realidade ele está sustentando o seu ego, ele está alimentando o seu eu. Então quando ele olha simplesmente com piedade, então ele olha para uma pessoa inferior, que está numa posição inferior à sua. Mas o Rebbe diz que a compaixão que traz humildade, ela nasce de um entendimento mais profundo da ordem das coisas. Então, aqui que nós observamos pelo ensinamento do nosso Rebbe, Menachem Mendel, quando a pessoa age por simples piedade, na realidade ela está alimentando o seu ego, ela está alimentando o seu eu, né? Ou seja, legal, eu ajudei alguém hoje, eu fiz alguma coisa boa, então eu tenho um ponto positivo com Deus, beleza. Então é uma ação superficial e ela na realidade está alimentando o ego da pessoa. Mas o Rebbe ele nos chama a atenção para algo mais profundo,
mais elevado, mais sublime. Porque ele diz assim, ó, a compaixão que realmente torna a pessoa humilde, que é contrário àquela, entre aspas, compaixão que alimenta o ego. Então a compaixão que traz humildade, ela nasce de um entendimento, uma compreensão. Qual é essa? Que as coisas são mais profundas segundo a sua ordem natural daquilo que está apresentando diante dele. Então, ele não vê apenas ali uma pessoa que está precisando de ajuda. Primeiramente, ele não vê aquela pessoa como alguém inferior a si mesmo. Esta começa a ser a verdadeira compaixão que traz humildade e que traz um entendimento mais profundo acerca das coisas que estão diante dele. Então ele olha para aquela pessoa, não ele como um doador superior e aquela pessoa recebedora inferior. Então ele é levado para compreender, entender que as coisas são mais profundas segundo aquilo que está aparecendo diante dele. Então o Rebbe diz, quando você compreende que seu semelhante está sofrendo para que você possa ter o privilégio de ajudá-lo, então você é verdadeiramente humilde. Ou seja, você vai ajudar aquela pessoa porque ele é um teu semelhante. Você vai ajudar aquela pessoa porque ela é o teu próximo. Você vai ajudar aquela pessoa porque você se coloca na mesma posição que ela diante de Deus. Mesmo você sendo o doador e aquela pessoa sendo o recebedor, como nós vimos ontem, os dois estão em mesma igualdade diante do soberano. Então essa é a diferença daquele que age de forma com compaixão, né, com piedade, porque ele olha para aquela pessoa como ela sendo inferior a ele. Então ele está alimentando o seu ego. Mas a verdadeira compaixão que traz a humildade é aquela que nasce da compreensão, do entendimento. Primeira coisa que a pessoa ela vai entender quando ela tem essa compaixão com humildade. Ela entende que aquela pessoa, ela é igual, que são iguais, você e ela. E diante de Deus são iguais, sem distinção. Mesmo quando você é o doador e a pessoa é recebedor, então você não se sente num lugar de superioridade e você não coloca aquela pessoa que está sendo ajudada numa posição de inferioridade. É isto que o Rebbe quer ensinar a cada um de nós, a verdadeira compaixão que traz humildade. Você pode ter o privilégio de ajudar alguém, mas isso não te faz superior a ninguém. E uma pessoa que é recebedora e ela é realmente uma pessoa sincera, verdadeira, porque também nós não podemos esquecer, né, amados, que tem muita gente safada nessa história aí, né, que gosta de se fazer um pobre coitado, né, como diz o outro, né, aquela dupla de caipiras, né, o coitado e judiação, né, que gosta de se fazer de um coitado, de um miserável, para poder aproveitar a situação, para sempre ser ajudado. Então, não é esta pessoa que nós estamos falando. E também não é aquela pessoa doadora de nível que alimenta o seu ego. E nem aquela pessoa que é recebedora e que ela usa de malandragem para levar vantagem. Nós estamos falando aqui dentro de um padrão em que o Rebbe está nos ensinando, dentro de um padrão de temor a Deus. Lembrando que temor é amor,
respeito, reverência, submissão, obediência aos mandamentos de Hashem. É nesse nível que nós estamos falando, tanto do doador como do recebedor. Qualquer um dos dois que esteja fora do prumo, arque com as consequências. Pau na tua cabeça. Pronto. Então, é nesse sentido que nós estamos falando. Por isso, certo? Então, a verdadeira compaixão que traz humildade, o doador, ele não se coloca numa posição de superior com referência ao recebedor. Ele se coloca numa posição de igualdade. Ele reconhece realmente através da compreensão que essa pessoa que precisa de ajuda é o seu semelhante. E que ambos são filhos de Deus. E ambos precisam agir com compaixão na humildade, certo? Então, dessa forma, essa pessoa que precisa de ajuda, Deus está dando a você o privilégio para poder ajudá-la e dessa forma revelar a verdadeira humildade, tanto da sua parte como da parte da pessoa recebedora. E os dois, no mesmo nível espiritual, juntos crescem diante de Hashem. Não ficam atrofiados no seu próprio ego, aquele que é o doador. E aquele que é o recebedor não fica atrofiado na sua malandragem. Ambos sendo sinceros diante de Deus, então crescem em igualdade de condições. Então, por isso que nós possamos exercer a verdadeira compaixão com humildade, para que juntos possamos, sem sombra de dúvidas, estarmos crescendo na presença do nosso Deus, o nosso soberano. Ok? Quem chegou por aí? A Simone Cremonese Ferreira, lá de Ribeirão Preto. O Roberval Ribeiro. O Luiz Ribeiro. A Yaritza Verônica, lá do Chile. A Marli Stael Silva Monteiro, lá do Espírito Santo. Baruch Hashem, ok. A Malu também do Distrito Federal, Baruch Hashem, Shabbat Shalom a todos. Hoje nós estamos no 7º dia da semana e, portanto, nós estamos no 7º dia da nossa leitura bíblica da Torá. Então hoje, por ser o 7º dia, nós estaremos então fazendo a 7ª aliá, a 7ª leitura, mas Mafitir, nesse sentido, nós estaremos então completando, estaremos completando a nossa paraxá semanal, a 35ª paraxá, Nassau Levante, ok? Baruch Hashem. Então, hoje nós vamos completar a nossa paraxá semanal. Então, vamos lá ao nosso dado, dado numérico. Então, hoje nós vamos completar a paraxá Nassau. Estaremos, então, completando a leitura e o ouvir e o estudar 176 versículos desta semana. Então, nós estaremos completando hoje 3.913 versículos lidos, ouvidos e estudados, Baruch Hashem por isso. E amanhã, pela graça de Hashem, estaremos iniciando a nossa 36ª paraxá no livro de Números, Bamidbar, Behalotecha, que significa ao colocares, e aí nós estaremos estudando mais um pouquinho de alguns versículos, 136 na próxima semana. Baruch Hashem, ok? A Maria Isabel Gouveia, Shalom, Shalom, Maria Isabel. Então a nossa 7ª leitura de hoje está no livro de Números, Bamidbar, capítulo 7, a partir do versículo 84 até o verso 86, é a nossa 7ª aliá. Vamos lá? Esta foi a oferenda total, lembrando
recordando, fazendo apenas um lembrete, que nós, ontem na Aliá, nós encerramos os 12 dias em que cada líder, cada príncipe das 12 tribos, individualmente estiveram diante de Hashem, entregando aos Kohanim as suas oferendas pessoais, particulares, durante 12 dias. Cada líder indo um dia em separado, fazendo a sua oferenda pessoal, particular, né? Então, agora nós vamos na continuidade aqui. Esta foi a oferenda total da dedicação do altar, trazida pelos líderes de Israel, no dia em que ele foi ungido. Havia 12 travessas de prata, 12 bacias de sacrifício de prata e 12 colheres de incenso de ouro. Uma vez que cada travessa pesava 130 shekalim e cada bacia borrifadora pesava 70 shekalim. Toda a prata nos utensílios somavam 2.400 shekalim, de acordo com o shekel sagrado. Havia 12 colheres de ouro cheias com incenso, cada uma pesando 10 shekalim. Portanto, todo o ouro das colheres de incenso somavam 120 shekalim. O total de gado para as oferendas queimadas eram 12 touros, 12 carneiros e 12 cordeiros, em seu primeiro ano, juntamente com suas oferendas de farinha. Havia também 12 bodes jovens para oferenda de pecado. O total de gado para as oferendas de paz era 24 bois, 60 carneiros, 60 bodes e 60 cordeiros em seu primeiro ano. Este era o total das oferendas dedicadas para o altar, trazido depois que o altar foi ungido. Aqui nós encerramos então, no verso 88, a nossa sétima aliá, e o Mafitir é o verso 89 da leitura final da nossa paraxá, que fala sobre a comunicação divina com Deus. Quando Moshe entrava na tenda da reunião para falar com Deus, ele ouvia a mesma voz que escutara no Sinai, falando com ele de entre os dois querubins, acima da tampa que estava sobre a arca do testemunho. Deste modo, ele, o Eterno, falava com Moshe. E aqui nós encerramos então a nossa aliá de hoje e a nossa leitura da paraxá da semana. Então, Baruch Hashem por isso, amados, né, por nós podermos ter esse privilégio de chegarmos aqui encerrando mais uma paraxá. Queremos fazer uma pequena recordação sobre a questão do valor da oferta, né? Qual seria o maior valor? Aquele que levou o primeiro ou a primeira oferta, ou aquele que levou a última oferta? Muitas vezes, né, principalmente nós que vemos, né, do meio das nações, e também, né, nós chegamos aqui no monoteísmo autêntico, verdadeiro, com a sua base judaica, mas antes de chegarmos aqui, nós estivemos envolvidos com o nosso mundo secular, mesmo com o nosso mundo religioso secular. E ali atrás, né, nós vivenciamos muitas situações, e entre elas o mais principal era ser o primeiro. Entre elas era a questão de ser mais importante, né? Então, por isso, no meio religioso que nós vivíamos, e principalmente quem exerceu o cargo de liderança lá atrás, sabe muito bem sobre a questão, na questão secular, ser o primeiro, ser o mais importante, estar em evidências, e assim por diante.
Então, valorizando mais aquela questão daquele que é primeiro e valorizando mais aquela questão daqueles que ocupavam ou ocupam, né, cargos que são aí, né, visíveis, que estão em destaque, etc. e tal. E onde que muitas vezes, né, aqueles que ocupam ou ocuparam posições de lideranças, sabe muito bem o tratamento que as pessoas davam. Então, vamos dizer, entre aspas, né, uma comparação, um tratamento, né, quase de Deus, né? A palavra era tudo. Então, normalmente as pessoas diziam, né, quando era questionado sobre alguma coisa, então diziam, né, não, porque o meu líder fulano de tal disse, porque o meu líder fulano de tal falou, não, porque o meu líder falou que eu preciso fazer assim, assim, assado e assim sucessivamente, né? Uma simples dor de cabeça era motivo da pessoa correr lá atrás, né, ou aos pés do líder, né? E estou com uma dor de cabeça, acho que vou morrer, acho que eu vou ter uma doença ruim, que não sei o que lá. E aí o líder religioso lá fazia lá, entre aspas, né, uma prece e a pessoa ia embora endeusando a sua liderança e etc e tal. Então o que nós estamos vendo mais especificamente aqui nessa questão das oferendas do primeiro até o 12º líder, né, dos príncipes das tribos de Israel, né? Então a grande lição que fica aqui é que nem o primeiro e nem o último estão numa posição de superioridade ou inferioridade. A mesma coisa que nós estamos aprendendo nesses dias, nessas gotas de sabedoria do nosso Rebbe Menachem Mendel, que não existe superioridade para aquele que é doador e nem inferioridade para aquele que é recebedor, porque todos são iguais. E nesse nível que nós estamos aprendendo e estamos estudando nessa semana, justamente vem para que não possa haver realmente em nós e no nosso meio essa questão de superioridade. Fulano, bababá, barababá. E o cicrano, ai, coitadinho dele, que não sei o que lá. Não. Nós precisamos realmente nos tratarmos uns aos outros como autênticos filhos de Deus, primeira coisa. Precisamos ter um tratamento um para com o outro no sentido de que nós somos realmente iguais diante de Deus. Não é porque, por exemplo, né, um emissário hoje, ele chegou há 12 anos atrás, vamos assim dizer, né, no movimento Benei Noach, aqui com o nosso Rav Yaakov, e às vezes um emissário que chegou há poucos dias e já o Rav Yaakov o nomeou para ser emissário em alguma localidade, que significa, por ele ser um emissário novo, que ele está em questão ou posição inferior àquele que está há 12 anos. Não. O nível é o mesmo, a igualdade é a mesma. Assim como também com referência aos emissários, que são as lideranças locais e regionais, com referência àqueles que são os demais seguidores do monoteísmo, no sentido de nível de inferioridade. Também não. O que nós aprendemos esta semana é que não importa se você foi o primeiro a chegar no movimento Benei Noach Brasil, ou se você foi o último a chegar há poucos instantes, algumas horas atrás, ou o dia de ontem, alguns dias atrás. O importante é que você está. É importante que você faz parte do time. O importante é que você está em conexão com o grupo e junto com o grupo em conexão com Hashem.
o grupo em conexão com as nossas lideranças, né? O primeiro, a liderança nossa é o Rav Yaakov Gerenstadit, que é a liderança do movimento Bnei Noach Brasil, no caso nosso específico, certo? Então, nós como Bnei Noach, nós precisamos cada dia mais estarmos valorizando realmente um ao outro. E estarmos nessa unidade de pensamento, unidade de sentimentos, unidade de fé, de confiança para com Hashem e uns para com os outros. E juntos crescendo no entendimento, no conhecimento e entendimento, na sabedoria da palavra de Hashem, com aquelas 5 bases que nós temos aí. Dentro disso daí, o nosso serviço a Hashem, ele precisa cada dia sempre ser renovado. Assim como nós estamos aprendendo, e o nosso Rav Yaakov, nos últimos dias, com as aulas da Yeshiva, ele vem trazendo aí sobre a questão do eterno, que todo dia ele está criando algo novo e está realmente criando nova todas as coisas, como está escrito. Então você hoje já não é mais o mesmo de ontem. O seu eu de ontem passou. Hoje você é um novo ser. O de ontem já passou. Já não existe mais. Assim como o mundo que passou de ontem já não existe mais. Não há mais como voltar lá. Por isso que já passou. E é por isso que quando nós despertamos pela manhã, os nossos sábios falam que nós somos como uma criança recém-nascida. E quando nós fazemos o Modéani, agradecendo a Hashem por Ele ter nos devolvido a nossa alma, é como nós estivéssemos acabando de nascer. E por isso o Rebbe Menachem Mendel diz, não perca esta criança em você. Para que você possa ter essa simplicidade da criança, a inocência da criança, de confiar absolutamente em Deus. Então, dentro desse sentido, o que o Rebbe quer trazer para nós, o que a Torá quer trazer para nós, o que os sábios querem trazer para nós, o que os rabinos da nossa atualidade querem trazer para nós, o que a nossa liderança rabínica, Yaakov Gerenstad, quer trazer para nós. É que nós precisamos cada dia mais estarmos aí de corpo e alma na nossa atividade, na nossa jornada monoteísta. Nós não podemos realmente perdermos a oportunidade. O ontem já passou. O amanhã você está escrevendo hoje. Então o seu amanhã depende do que você está escrevendo hoje. O seu futuro depende do que você está decidindo hoje. O passado já foi. E o seu futuro você está escrevendo agora, no presente. Então, nesse sentido, é importante que nós estejamos cada vez mais envolvidos realmente com o monoteísmo com fundamento judaico, para que nós não possamos perder nenhuma palavra. Quando nós temos aí, e é uma das coisas que nós temos aprendido nos últimos dias, nas últimas semanas, o Aseret Hadibrot, as 10 palavras, os 10 ditos de Hashem, que ficou conhecido de uma forma simples como 10 mandamentos. Os 10 mandamentos é uma forma simples de podermos entender o que está escrito lá em Shemot, Êxodo, capítulo 20, né? Os 10 mandamentos. De uma forma mais profunda, a tradução mais literal de Aseret Hadibrot é exatamente 10 palavras, 10 ditos. E nisso nós temos aí um vasto, vamos dizer, uma vasta biblioteca para conhecer, descobrir, estudar, refletir, meditar sobre os 10 ditos de Hashem, sobre a criação, sobre a outorga da Torá. E por isso os nossos mestres, os nossos pais, eles trazem para nós cada vez mais
a palavra da sabedoria, do entendimento, foram escritas algumas sabedorias foram escritas há centenas de anos, outros milhares de anos, mas elas continuam sendo atual. Por quê? Porque o teu futuro, ele é atual, ele é hoje, e não está no passado. Por isso que, entre outras coisas, os nossos sábios nos orientam que a paraxá semanal, nós precisamos viver a paraxá. Então, quando nós estamos na paraxá semanal, quando nós estamos na nossa leitura diária da Torá, então a orientação dos nossos sábios é vivendo a Torá, vivendo a paraxá semanal, vivendo a paraxá na sua aliá, ou seja, na sua leitura diária. Isso significa nós vivermos com Deus. Porque a Torá, como diz não somente o salmista, mas o proverbista, a Torá é a árvore da vida. E quem está com a Torá está andando de braços dados com a vida. E quem menospreza a Torá está menosprezando a vida. Está amando mais a morte do que a vida. Então, quando nós estamos nos voltando, melhor dizendo, cada vez mais para o monoteísmo com fundamento judaico, com orientação rabínica, quando nós estamos estudando a Torá, fazendo leituras diárias, quando nós estamos aí no nosso dia a dia, nos envolvendo com os nossos 5 alicerces, Techuvá, Tefilá, Sedaká, estudo da Torá, 7 leis universais, nós estamos vivendo com Deus. Nós estamos vivendo. Nós não estamos vegetando. Que adianta você acordar de manhã, tomar o seu café, ir para o seu trabalho, ou para os seus afazeres seculares, seja eles quais forem. Almoça ou vem para casa para almoçar, ou almoça no trabalho, ou almoça na rua, como diz o outro. Só chega de noite em casa, chega cansado, como diz a linguagem antiga, chega tudo estrupiado, né? Quebrado, rebentado. Mal toma um banho direito, mal come alguma coisa de noite, mal tem alguma comunhão com a família, quem está em família, e já, pumba, na cama, dorme que nem uma pedra e acorda no outro dia para viver a mesma coisa. De que adianta tudo isso? Diz o salmista que Deus, ele dá aos seus um justo descanso. Que Deus dá aos seus o descanso merecido noturno. Por isso que nós não podemos deixar de viver. Por isso que nós não podemos entrar no campo de vegetar. Que é isso que as pessoas normalmente fazem no seu dia a dia. Estão vegetando. De repente, eles dizem, meu Deus, como que passou o tempo? Como que passou o tempo? E eu não aproveitei nada. Entendeu? Então, por isso, quando nós nos voltamos para o monoteísmo com seu fundamento judaico, nós nos voltamos para aquilo que é real e verdadeiro. Então, não é tempo de nós brincarmos como brincávamos antigamente com a nossa vida religiosa ou a nossa vida espiritual e com a nossa vida familiar, com a nossa vida pessoal. Estamos aprendendo o que é correto. Estamos sendo edificados naquilo que é real e verdadeiro, que não tem passado e o seu futuro está nesse eterno presente. Ou seja,
a Torá, ela não é passado. Infelizmente, a tolice chegou para o mundo religioso lá fora e classificou as sagradas letras ou a sagrada palavra, as escrituras hebraicas, o Tanar, que vem dentro do seu compêndio de Bereshit, Gênesis e vai até Crônicas, que faz parte deste cânon. Infelizmente, o mundo religioso chegou numa situação em que veio classificar estes escritos como Antigo ou Velho Testamento. Infelizmente, caíram no erro, caíram no engano, porque a Torá, que é a base de tudo, os 5 primeiros livros do Tanar, os 5 primeiros livros da Bíblia, que é a base de tudo, a Torá, ela não tem passado, ela é presente, ela é agora, ela não tem futuro, porque o futuro da Torá é agora. O teu futuro é agora. O teu futuro não está preso no passado. Por isso que os sábios dizem que aqueles que almejam a revelação do justo Mashiach, eles não podem estar classificando a revelação do justo Mashiach como algo futuro. Mas os sábios falam que nós precisamos realmente dizer que a revelação do justo Mashiach seja para o nosso tempo, para os nossos dias, que seja para agora. Amém. Esse é o nosso futuro hoje. Esse é o nosso Olam Rabá que começa agora. E por isso, nós não temos tempo para brincar de esconde-esconde. Nós estamos no limiar do 6º milênio. Então, quando nós chegamos aqui no final da nossa Parashá Nassau, nos finalmente da dedicação do altar, nos finalmente da santificação do altar, significa o limiar do nosso tempo. O limiar em que o tempo agora é algo escasso. E que nós, assim como os príncipes das 12 tribos, foram individualmente, primeiro, vamos recordar, primeiro, eles foram de 2 em 2, quando eles ofertaram as carroças e os bois. Quando eles ofertaram as carroças e os bois, eles estavam mostrando a coletividade, ou seja, a expressão da vontade de todo o povo em servir a Deus. Quando eles foram posteriormente, individualmente, os 12 príncipes, as 12 lideranças das 12 tribos de Israel, quando eles foram individualmente levar a sua oferta voluntária para a dedicação do altar, eles estavam mostrando que, tanto de forma coletiva, como de forma individual, nós precisamos ter o mesmo sentimento de unidade com Deus. Precisamos ter a mesma conexão com Deus. E tudo que é para a coletividade e tudo que é para a ordem individual, ela tem que ser feita com muito amor, com muita dedicação, com muito respeito uns para com os outros, para termos o mesmo respeito para com Deus. Então, nesse sentido, quando chegamos aqui no encerramento da nossa Parashá Nassau, Levante, a dedicação final do altar, a santidade do altar, levante, significa não é para ficar
prostrado. Não é para você ficar na posição de inferioridade. Levante significa também, você precisa levantar a sua superioridade para tirar da sua cabeça e jogar fora, para que todos possam, ombro a ombro, não judeu, Benei Noach com Benei Noach, e juntos com o nosso irmão mais velho, o filho primogênito de Deus, os judeus, estarmos trabalhando em prol do mundo. Porque nós temos uma missão suprema, é preparar esse mundo para ser o lar de Deus. Porque a casa é de Deus, Ele é o cabeça da família nossa. Ele é o único que está acima de tudo e de todos. Por isso que Ele é tudo. Por isso que Deus é tudo. Então, dentro desse sentido, nós podemos compreender cada vez mais que nós precisamos fazer aquilo que no princípio foi dado a Adão. Ou seja, nós precisamos administrar, nós precisamos cuidar deste mundo. Não tem outro mundo. Quem acha que vai ser arrebatado e morar no céu, ele está precisando de tomar diazepam. Ele está com problema. Principalmente as lideranças, que sabem que isso não é verdade e fica induzindo, influenciando e conduzindo os seus seguidores a um erro espiritual que pode afetar a eternidade destas pessoas. Não temos outro mundo. Este é o mundo que vai passar pela redenção depois da revelação do justo e verdadeiro Mashiach. É este mundo que vai ser completamente retificado, corrigido, sarado, curado. E no fim dos dias de Mashiach, então o mundo será plenamente voltado como a casa de Deus. Eu não quero ir morar no céu. Eu quero participar do Olam Rabá. O mundo vindouro, a vida eterna, aqui, como casa de Deus, para estar entre os nossos familiares, junto com Deus. Então, nós temos um compromisso que os nossos sábios trazem para nós, que ao fazermos isso, ao lutarmos por isso, ao trabalharmos por isso, em preservar o nosso mundo, procurar melhorar este mundo, fazer atos realmente reais de justiça, de bondade, nós estamos retificando este mundo, nós estamos corrigindo este mundo, nós estamos fazendo a nossa parcela. E com isso, nós estaremos trazendo luz para dissipar a escuridão deste mundo. Nós estaremos trazendo a luz divina, a presença de Deus, para que as injustiças caiam por terra dia a dia. E com isso nós vamos abreviando a revelação do justo e verdadeiro Mashiach. E os nossos sábios falam que quando nós trabalhamos assim, quando nós agimos assim, é da vontade de Deus, não somente nos abençoar, mas é da vontade dele nos dar recompensas. Nós não precisamos pensar em recompensas, nós não precisamos ficar granjeando recompensas, porque ele é justo em todas as suas ações. E os nossos sábios falam, ao fazermos a nossa parte, é motivo de alegria do coração dele, numa linguagem humana para entendermos. É a vontade dele trazer debaixo da sua destra não somente bênçãos no campo espiritual, mas as demais necessidades que cada um tem. Ele se agrada com isso. É da vontade dele.
Lembro que nós vimos essa semana, David, ele pediu para Deus poder morar no seu tabernáculo. Só isso. Mas aí todas as bênçãos que vêm na sequência é uma consequência lógica de uma ação correta, que alegra o coração de Deus, que está em consonância, em harmonia, em comunhão, em conexão com Deus. É que nem um pai, quando ele dá uma ordem para o seu filho, e o filho cumpre a ordem que ele deu, e ele faz algo mais além da própria ordem que lhe foi dada. E o seu pai se alegra com isso. Então ele fica feliz com o seu filho, ele abençoa o seu filho e ele dá presentes para o seu filho. Se os pais humanos têm essa atitude, compreendem isso, agem dessa forma, muito mais ainda o nosso Pai Celestial. Muito mais ainda. Por isso também os nossos sábios dizem que todo aquele que faz qualquer coisa que venha prejudicar este mundo, qualquer ação que façam que venham prejudicar este mundo, seja qual for dos níveis deste mundo, também Deus os punirá. Porque estão querendo alterar a ordem natural do mundo. Também terão as suas punições. Então, amados, para nós que precisamos realmente cada vez mais estarmos aí aprofundados na palavra, nós precisamos estar preocupados com os nossos 5 alicerces, as nossas 5 bases. Nós precisamos estar preocupados com o nosso presente, porque o nosso futuro está aqui nesse presente, não está no passado. Alguém, por exemplo, pergunta assim: o que eu fui na outra encarnação? Nem os rabinos respondem corretamente isso. E você quer saber o quê? Ah, você foi um cara legal na outra encarnação. Ah, e daí? Resolveu alguma coisa para você agora? Não. Ah, você foi um babaca na outra geração, lá na outra encarnação lá. Resolveu o seu problema agora? Você continua um babaca? Não, né? Então o teu presente é hoje, o teu futuro está aqui. Não está no passado. O teu futuro está aqui nesse presente. É aqui que você tem que construir agora o seu futuro. Não importa o que você foi na outra encarnação. E nem ficar perdendo tempo com o que você foi na outra encarnação. Tem alguém aí para te falar o que você foi? Pode ter certeza. Se alguém te falar, ó, você foi isso, isso, mais aquilo, cuidado, hein? Cuidado. Deus quer saber de você agora. Agora. O que você está fazendo com a Torá? O que você está fazendo com as 7 leis universais? O que você está fazendo com a sua techuvá diária? O que você está fazendo com a sua tefilá diária? É isso que Deus quer de você agora. Não fica perdendo tempo com o passado. Construa o teu futuro agora. Edifique o teu futuro agora. É agora que Deus está precisando de você, não do que você foi no passado. Seja em outra encarnação ou alguns anos da tua vida para trás. Deus está precisando de você agora. É nesse momento que Deus quer, à semelhança dos 12 príncipes, que você venha de forma individual, primeiramente a Ele, para que você possa derramar o seu coração na presença de Deus, abrir o seu coração, abrir realmente a sua alma para Deus e buscar essa conexão com Deus, essa comunhão com Deus.
essa sintonia, harmonia com Deus, agora. Você não pode perder essa oportunidade deste momento. Porque Deus está precisando de você agora para começar a corrigir este mundo entre as nações. Os judeus estão fazendo a sua parte. Os não-judeus, os Benei Noach, precisam fazer a sua parte. Por isso que nós precisamos de união, nós precisamos de unidade. Por isso que nós precisamos, juntos, estarmos crescendo. No caso específico nosso, as nações estão precisando de cada um de nós. Porque os tempos são difíceis. Parece, mas não vai acontecer pela graça bendita de Hashem. Parece que o mundo está mergulhando na escuridão espiritual da sua história. Que Deus não permita. Mas as nações estão precisando de nós agora. E Deus quer que nós estejamos trabalhando juntos agora para começarmos a corrigir este mundo. Por isso, a Seret Hadibrot, os 10 ditos de Hashem, conhecido como os 10 mandamentos. Nele, que foi escrito em hebraico com 620 letras, os 10 ditos, as 10 palavras, 613 mandamentos para os judeus e 7 mandamentos universais para os não-judeus. O mundo judaico estão se corrigindo. O mundo não judaico está se corrigindo. Por isso que o movimento Benei Noach tem crescido, não só no Brasil, mas tem crescido no mundo. E nós não podemos perder esta oportunidade. Por isso, na graça bendita de Hashem, realmente, cada um de nós venhamos assumir as nossas posições. Ninguém é inferior a ninguém e ninguém é mais do que ninguém. Nós estamos juntos nesta jornada monoteísta com fundamento judaico. Esse é o nosso tempo. Esse é o tempo que Ele, o Eterno, separou para nós. Por isso, nesses últimos 20 anos, realmente o movimento Benei Noach está crescendo, está cada vez mais despertando as pessoas nos quadrantes da Terra. E o Rav Yaakov Gerenstad tem feito um trabalho brilhante aqui no Brasil, principalmente depois do ano 2012 até aqui. E ele sozinho não pode fazer tudo, ok? Então nós precisamos estarmos alinhados com a nossa liderança rabínica, os projetos, tanto de nível como sede nacional do Beit Chabad Brooklyn, com a liderança do Rav Yaakov Gerenstad, bem como também os projetos que cada comunidade, cada região estão aí empenhados em fazer nas suas regiões. Então, por isso, vamos estar envolvidos, vamos estar juntos em todos os níveis, espiritual, físico, material, financeiro, nos envolvendo em prol, realmente, dos projetos se desenvolverem, crescerem, e nós podemos aí termos, cada comunidade na sua região nós precisamos ter a nossa sede regional física. Nós precisamos ter aí a nossa regional física para podermos ter um local onde nos reunirmos para recebermos as pessoas, tanto os que já estão, como aqueles que querem conhecer, querem somar conosco. Termos aí classes para crianças, adolescentes, jovens, professores devidamente inspirados por Hashem para poder ensinar as sagradas letras, lideranças que estejam aí compartilhando responsabilidades para que todos possam estar aí realmente envolvidos na obra monoteísta judaica no nosso tempo presente.
Então, não vamos ficar de braços cruzados, nem vamos ficar aí parado como postes, né? Tem um ditado antigo que diz assim, que quem dorme no ponto é motorista de táxi, né? Porque antigamente havia o posto, né? O posto de táxi, né? E os carros ficavam parados ali no posto esperando o cliente. E muitas vezes demorava tanto, né? Seja de dia ou de noite, e o motorista acabava dormindo ali esperando o cliente, né? Então por isso que tem esse ditado antigo, né? Quem dorme no ponto é motorista de táxi, né? Então não vamos dormir no ponto aí, com todo respeito aos motoristas de táxi, de Uber, né? Não é uma expressão pejorativa, não, é apenas uma ilustração, né? Cada trabalho, não importa qual ele seja, né? Dentro da legalidade, obviamente, todo trabalho ele é bom, justo e abençoado, ok? Então, por isso, amados, não vamos ficar aí, vamos ficar com o poste apenas, né? O poste não tem como reclamar, né? Se a gente fala dele, ok? Então não vamos ficar parados como poste, imóvel, como um concreto frio. Vamos nos envolvermos, pois nós somos realmente filhos de Deus. Um bom encerramento para você no Shabat, né? Uma boa Havdalah, Shavuot, né? Um bom princípio de semana, debaixo da graça bendita de Hashem. E amanhã, pela graça maravilhosa do nosso Deus, iniciaremos então a nova Parashá semanal. Shabbat Shalom, Shavuot Tov, até amanhã.